Bem-vindos a mais um podcast do FITEMAVEST. Hoje com o tema Inspirações e Pesquisa de Moda. O que é o universo da pesquisa de moda e como ele pode ajudar, ele ajuda as empresas a criarem suas coleções. Meu nome é Cecília Seibel, eu sou designer de moda, sou consultora de moda, tenho um estúdio chamado CS Design Studio, onde a gente trabalha com criação e pesquisa de moda durante 365 dias do ano. Bom dia, meu nome é Luana, eu tenho uma empresa também que é focada na parte do desenvolvimento de produto, me foco mais na parte de processo, mas também trabalho com a parte de pesquisa, acho super importante a gente estar atualizado para as tendências e vamos conversar um pouco sobre pesquisa e tendência de moda. Bom dia a todos, me chamo Eduardo Baromari, sou formado em Administração de Empresas pela UX, pós-graduado em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, diretor da Urban Class, uma empresa há 14 anos no mercado, focado em moda básica. E hoje estamos aqui então para bater um papo super legal sobre as tendências e pesquisas aí para inverno 2025. Bom dia, meu nome é Nelson Giacomin, eu sou sócio-diretor de Malha Gida. Gida Malhas está aí no mercado já há 47 anos e estamos aí seguindo a caminhada. Até quando, não sei. Mas, enfim, vamos bater um papo hoje. Obrigado. Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito, né, do que é uma pesquisa de moda. E eu vou iniciar, então, a minha fala falando um pouquinho sobre a experiência de pesquisar no varejo internacional e por que essa viagem, por que essa pesquisa é tão importante. E mais importante, também dando um destaque um pouco ao que vai acontecer, como que foi visto, vai influenciar a nossa moda. Existe uma ideia ou uma institucionalização de que a moda começa primeiro no hemisfério norte. Isso desde os tempos, desde os primórdios. A gente não tem por quê? Porque a gente olha para que o varejo internacional do hemisfério norte faz e vai lá, analisa e tenta traduzir para o nosso mercado. Cada vez mais a informação coletada lá fora necessita ter um filtro muito grande para ela ser aplicada aqui no Brasil. A gente vê que o nosso mercado está tomando caminhos, né, criativos um pouco mais independente do que a gente vê lá fora. Mesmo assim, ainda é um costume que as grandes empresas fazem, as maiores empresas do Brasil fazem, as que podem fazem. E aproveitando para falar só nessa introdução um pouquinho, o que é a diferença entre uma pesquisa que a gente faz de preview e uma pesquisa de confirmação. Então, no preview, a gente vai analisar todo o material que existe antes do lançamento no mercado internacional, que acontece em setembro para inverno e acontece em março, abril para o verão. E aí é importante dizer que quando a gente analisa os desfiles, né, os desfiles acontecem 6 meses antes, esses desfiles já são uma leitura dos grandes designers, do momento do mundo, assim, o que está acontecendo no mundo. Não adianta a gente dizer que a moda, ela é... A gente fala muito, né, que moda é superficial, que moda é uma coisa banal, mas a moda é um reflexo, um espelho do nosso cotidiano e do momento político, geopolítico, financeiro, climático que o mundo todo está vivendo. Então, quem são os primeiros a adaptar isso são esses grandes criadores, que eles vão buscar suas inspirações independente do, né, cada um procura a sua fonte de informação, mas a gente tem que entender que a fonte maior é o momento do mundo, né, o que está acontecendo. Então é impossível a gente dizer que a questão climática não é só um problema nosso, né? É um problema que está no mundo inteiro, que a gente vê cada dia, acontece na Espanha, aconteceu semana passada, na Malásia, acontece em tudo que é lugar.
Então, os olhos para a questão climática é uma tendência que está ali. E ela é interpretada de diversas formas, né? A gente vê os criadores lá fora interpretando isso de diversas formas. Eu vi, por exemplo, um tricô sendo vendido a 2.000 euros, todo cheio de bolinha. O que significa? Foi usado um fio reciclado ali. O fio reciclado dá muito mais peeling, mas ele estava sendo vendido a 2.000 euros porque ele foi um fio reciclado. E a aparência dele é um aspecto totalmente envelhecido. Então, a gente pensa, nossa, de onde é que veio? Como é que um criador desses faz uma peça dessas? Aí tem que tentar entender o que está por trás. Então, o nosso papel é tentar fazer essas conexões entre o que está acontecendo, o que os estilistas fizeram nas passarelas e depois como o varejo interpretou de forma comercial e acessível para a maior parte das pessoas. Finalizando a minha fala, para não me alongar mais, para dar espaço para todo mundo falar, eu queria falar que algumas coisas que a gente observou nessa pesquisa vão retratar o que eu disse agora. Por exemplo, a gente tem um inverno 25 absolutamente neutro. É como se deixasse de existir cor. E quando a cor existe no meio de uma loja de 1.000 metros quadrados, ela vai estar pontuada em 3 pontos na loja. E o resto vai ser off-white, bege, cinza, preto e marrom, talvez um pouquinho de terroso, mas é muita neutralidade. Então, assim, a gente tem que fazer uma linha, né, retroativa desde a pandemia, o que aconteceu na pandemia, no pós-pandemia com a moda dopamina, que era cor. Aí depois tentar achar um equilíbrio. E desse equilíbrio que foi encontrado o ano passado, a gente vê que evoluiu não para cor, mas para neutralidade. Por quê? É um momento de muita preocupação mundial, não só climática, mas muito também por conta das guerras. Então, não é bonito ficar aparecendo, não é elegante sair com um visual maximalista, porque o momento não pede isso. A gente já viveu isso na história várias vezes. Na história, a gente fazia uma retrospectiva lá desde o ano 1000, sempre vai ter momentos em que a moda ela vai ficar mais fechada, como reflexo daquele momento, né? Só para introduzir. Não sei se quem gostaria de complementar, Ana? Não, eu concordo. Eu acredito que a moda é o reflexo do que está acontecendo no mundo. E acredito que, por exemplo, esse tricô que tu fala, na verdade, é justamente para uma valorização de as pessoas não descartarem mais tudo que se tem. Então, a gente vive numa moda rápida. E hoje já tem vários movimentos trabalhando isso da valorização do local, da valorização das peças, da gente não descartar as peças a cada coleção, né? E a pesquisa de moda, o conhecimento da essência de marca, eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, é importante, a moda é o reflexo do que acontece no mundo, mas eu acho que a gente entender, daí o Eduardo, né, e o Nelson vão poder falar com mais propriedade, mas conhecer a essência de quem está comprando esse produto. Como é que eu me interajo com o meu público? O que é importante para ele eu poder ofertar isso para que ele não descarte esse produto na próxima coleção e poder dar suporte para ele continuar com esse produto no guarda-roupa e agregar peças que conversem com isso, eu acho super importante. Então, eu sou super a favor da questão comercial e de manter, fazer uma análise de venda, sabe? De pensar no... Eu gosto de processo, né? Eu sou do processo, então eu gosto de processo. Gosto de pensar no que foi feito. Não vamos descartar tudo que tem. Vamos agregar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, deixo para vocês aí também. Eu acho que pro lado da Urban, hoje, a gente pensa muito nisso. Já desde um pouquinho antes da pandemia, quando a gente fez uma mudança na marca e a gente começou a trabalhar muito pensando na questão persona. Então, a gente olhava para as pessoas e entendia realmente o reflexo hoje do consumidor, e a gente começou a trabalhar uma moda básica, né, que a gente chama hoje, o que é a Urban, e foi pensando nisso também, sabe? Nessa questão de que é legal a gente sempre ter um produto diferente, estar sempre voltado para a moda, mas não pensar naquela questão daquele autoconsumismo o tempo todo.
Então, o produto básico, ele é isso, sabe? A gente consegue ter uma peça hoje com uma versatilidade muito grande. A gente consegue usar o produto em muitas ocasiões. Então, a gente fala que a Urban, ela é uma moda básica. A gente preza muito pela simplicidade aprimorada dos nossos produtos. Então, a gente olha para isso também. De ser um produto, por ele ser básico, ele é um produto simples. Mas a gente preza muito por acabamentos, por modelagem, pela alta qualidade das matérias-primas também. Então, a gente acha isso fundamental. E uma elegância descomplicada, a gente também coloca que a gente é. E essa elegância descomplicada é realmente estar muito bem vestido, mas ter aquela descomplicação no momento de ter que escolher uma roupa, sabe? Tu tá usando um produto básico e ele vai combinar com tudo, e tu não precisa ter aquele descarte, porque ele não vai se tornar um produto obsoleto depois com o tempo. Então isso é legal também dentro da nossa linha. Eu também vejo dessa forma como tu comentou e concordo plenamente. E é o que a gente tem feito esse direcionamento hoje para a nossa marca. Bem, ao longo desses anos aí, houve uma transformação muito grande, tanto em matérias-primas, em produtos, no comportamento dos consumidores. Tanto é que, vamos lá, voltar um pouco a 30 anos atrás, existia poucos tipos de matéria-prima. Parecia que era bem mais fácil elaborar uma coleção, até porque com o passar dos anos foram se introduzindo mais matérias-primas. Então, é muita mistura hoje de fios, e tentando agradar o mercado. O mercado também fica muito chato, essa é a verdade. Por quê? Porque tem de tudo. A mídia joga aí no mercado a toda hora, a todo instante para o consumidor. E ele pode comprar o que quiser, aonde quiser, com o preço que quiser. Coisa que no passado não era assim. Até 1990, pelo menos aqui no Brasil. O mercado era muito fechado e ele se obrigava a consumir logo, até porque existia uma inflação alta, e ele teria que não esperar muito. Porque amanhã vai aumentar, então vamos comprar hoje, vamos aguardar para o ano que vem. Agora não existe mais isso. Não existe mais porque não precisa se preocupar que vai faltar. Não vai faltar. Vai sobrar. E tanto é que todo mundo tem sobra, outlet aqui, outlet lá. E então a gente tem que se ajustar ao mercado hoje com matérias-primas um pouco diferentes, com fibras mais naturais, tendo em vista toda essa situação aí de sintético, digamos, muito plástico, seletivo. Vocês veem na rua aí que o seletivo ele é muito maior que o orgânico, muito maior. Quando colocaram os containers aqui em Caxias, por exemplo, o amarelo, que é o seletivo, ele é muito menor. Hoje ele teria que ser 3 vezes mais. E onde é que vai parar tudo isso? Vai parar em algum lugar. A gente vê constantemente aí, nas marés que para lixo, garrafa, e tudo isso está matando aí a natureza, enfim, a flora, a fauna. Então todo mundo está buscando um produto que não afete tanto, que não contamine tanto o mercado, coisa que o Eduardo falou há pouco também, bem interessante. Hoje as pessoas, o consumidor está buscando um produto com mais durabilidade, que ele possa ter com mais tempo no guarda-roupa, enfim, uma coisa assim mais até básica, né? Claro que tem que ter aquela roupa diferente em algum momento, mas já não é um percentual tão grande como era talvez alguns anos atrás, antes da pandemia. Depois da pandemia as coisas mudaram bastante, então nós temos que se adequar ao mercado aí, conforme a situação, e tentar fazer o melhor possível, né, em termos de qualidade e visual também, porque ele é importante, né, mas não tão extravagante, né? E eu acho que tudo que foi falado, que vocês, empresários, falaram agora, que são ligados à área de confecção, realmente ele vem de encontro a esse momento de neutralidade que a gente está percebendo. E não só de neutralidade, mas de simplificação do vestuário. E da valorização de algumas coisas que até pouco tempo atrás não eram tão valorizadas. A gente vê, por exemplo, um retorno da alfaiataria, tanto no feminino como no masculino. O que eu enxergo ali com essa alfaiataria? É a busca de um produto que tenha vida longa no armário, né? Então, a gente sempre fala que o certo seria que a durabilidade visual fosse
visual e de uso fosse a mesma do que a deteriorização da matéria-prima. Isso não acontece com quase nada, pouquíssimo. Mas, e ainda mais agora, que a gente está com um problema dentro das matérias-primas, é que dificilmente a gente consegue pegar uma matéria-prima que não tenha poliéster. Praticamente toda a matéria-prima tem poliéster. Por causa do custo, né? Por causa do custo, porque o poliéster também traz um pouco de retração, deixa o produto mais estruturado. De trabalhar. E aí, o que acontece com isso? Esse produto, quando tu mistura qualquer coisa com poliéster, tu tá matando a biodegradação fácil daquele produto. Quando um algodão, né, um 100% algodão, se degrada, eu não sei exatamente o tempo, mas em 100 anos na natureza, o poliéster vai quanto? 1000 anos. Então, imagina que tu tem um produto ali que tu não consegue mais, dentro da estrutura do fio, separar um produto natural. Então, tu tá matando aquilo ali. E aquela malha que eu vi, para mim, ela foi muito impactante ver aquilo. Porque no mercado geral, tipo assim, eu viajei com uma pessoa da minha equipe, a gente fez mais de 8.000 fotos. Dentre vitrine, interior de loja e lifestyle deve ter mais, lifestyle, streetwear deve ter mais umas 2.000. Então, dá umas 8.000 fotos tranquilo. E a gente fotografou não só produto, a gente fotografou ambiente de loja. Porque isso diz muito pra gente. O que está na frente, o que está no meio, que é a área quente da loja, o que está no fundo. Quer dizer, cada lugar onde está cada produto tem um significado quando a gente faz pesquisa. O que está lá à frente, na parte frontal da loja, é o lançamento. O que está no meio é o que vende. E o que está atrás é aquilo que vai fazer a casa girar. Ou seja, é aquele básico, muitas vezes, que a pessoa tem, que é que nem no supermercado. Tu entra, tem uns enlatados. Quando tu quer comprar pão, tu tem que passar pelo mercado inteiro para comprar pão. É mais ou menos a mesma coisa. E esse é o esquema que hoje as empresas usam, né? De visual merchandising dentro de loja para conseguir vender aquele produto que muitas vezes é o lançamento. E a percepção nítida é que o clássico é assim, como se pegasse de diferentes épocas da história, do século XX e até do século XXI, o que ficou clássico, o que se tornou um clássico com o passar dos anos, e eu fizesse a coleção inspirada nisso. Tudo isso para quê? Para dar um visual mais duradouro, mesmo aos produtos do fast fashion. Isso é uma coisa que impressiona. Mas tu não acha que também tem a ver com o pós-pandemia? Porque na pandemia todo mundo ficou para aquela coisa meio conf, assim, todo mundo mais largado, né? A gente vinha de uma onda que as pessoas estavam muito largadas, assim. E eu acho que a alfaiataria tem isso também, da durabilidade, dessa questão das pessoas voltarem a se empoderar de si, né? De poder tomar a conta da sua vida, assim. Mas eu também acredito que tem a ver com essa coisa das pessoas quererem estar mais bem vestidas, assim. Porque a gente veio de um tempo onde os conjuntinhos ali, aquela coisa os conjuntinhos confortáveis, eles tiveram a sua vida, né? Porque a moda não começa e termina numa coleção, numa temporada só. Então, tudo avança. E eu acredito que tem um pouco a ver com isso. E eu acho que sim, a neutralidade ali que tu fala da cartela, eu considero que tem a ver com a questão da guerra, mas eu também acho que tem a ver com a questão da sustentabilidade por causa dos tingimentos, porque a gente sabe que os tingimentos hoje são uma coisa que... Mas se tu pegar a paleta de cores que tá forte, é preto, é o número 1. Preto é a cor mais vista para o próximo inverno. Cinza é o número 2. Marrom, então assim, isso o tingimento é altamente impactante na natureza quando tu quer chegar num preto, né? A gente vê cores, as cores que tem um bordô, um verde militar, são cores super saturadas de pigmento. Então, eu acho que a questão do tingimento ainda não é o ponto forte. O que eu acho é que, assim, tem uma coisa que tu falou que eu acho que eu consegui enxergar esse estilo workwear, que a gente chama.
né? Que é essa roupa que tinha sido esquecida, inclusive por todo mundo, não é só por quem segue moda, de trabalhar muito mais despojadamente, e agora esse retorno de um visual um pouco mais formal para ir trabalhar, porque eu estou saindo de casa, eu não estou mais na pandemia, então eu tenho que ter um visual mais adequado. Mesmo assim, eu vou te falar, o que mais impressiona, a alfaiataria, calça, blazer, a camisaria, ela está disponível para um adolescente de 14 anos. Aí fica uma outra percepção. Por que um adolescente de 14 anos vai escolher uma calça de alfaiataria? E está acontecendo lá fora. Porque traz... a gente está vendo assim, para essa galera mais jovem, que vive de aesthetics do TikTok, né? Elas são super permeáveis com tudo que é informação. Eles estão enjoando de tanto core, tanto aesthetic, e estão meio que juntando tudo numa fórmula única deles. Então, eles vão usar uma alfaiataria com um corselet e com um blazer over de ombro aqui, assim. Então, é muito difícil tu conseguir ler tudo o que está acontecendo, porque são as mesmas coisas que estão para um público contemporâneo. Uma mulher que a gente não fala mais de idade, mas que tem um comportamento de uma mulher atual, né? Que hoje a gente sabe que a nossa geração é ageless, né? A gente não envelheceu tão rápido como a geração anterior. E esse mesmo produto está lá para uma criatura. O produto não é o mesmo, né? Tem outra qualidade. Outro apego, né? Qualidades, inclusive, diferentes para poder ser consumida pela geração Z. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, né? As pesquisas de moda estão mudando a forma com que a gente pesquisava. Uma vez a gente ia, quando eu comecei a trabalhar, em 92, a gente ficava 40 dias na Europa. 2 vezes por ano. 40 dias na Europa, 2 vezes por ano. Fazia Londres, Paris, Milão, Firenze, Roma, pegava um avião e ia para Nova York. Mais 10 dias. Então, assim, por quê? Porque não tinha internet, porque a informação estava lá, então a gente voltava com caixas de rolo de... Os sites de pesquisa também, como a W, né? Não existia a internet. Exato, então precisava muito estar presente nos lugares, né? Hoje, a nossa viagem de confirmação, ela se resumiu, ela ficou mais curta, a maioria das pessoas fica muito, muito, muito menos tempo, e não há necessidade de fazer todo esse roteiro, porque existe uma globalização absurda da informação, e um domínio de algumas supermarcas que estão presentes em todos os lugares. O Grupo Zara, por exemplo, Inditex, ele está com, se eu não me engano, são 9 marcas diferentes, 9 lojas diferentes. Essas 9 lojas tu vai encontrar em Londres, tu vai encontrar em Paris, tu vai encontrar em Milão, tu vai encontrar nem em Firenze, nem todas, mas eu quero dizer, tu escolhe um lugar, que foi a modo que eu tenho pesquisado nos últimos anos. Eu escolho um lugar e esse lugar eu debulho. Por quê? Porque eu sei que se eu for perder um dia para viajar para outro lugar, eu perdi um dia e eu vou encontrar mais ou menos a mesma coisa. Sim. Então, a gente acaba conseguindo faz um mergulho na observação de rua, faz um mergulho com mais calma, sem tanta ansiedade, faz uma percepção do que está acontecendo mais por feeling. Não só por dados estatísticos, né? Porque a gente já vê as pessoas também na rua já usando essa moda toda, né? Então tu começa a perceber, tu tá caminhando, tu vê uma pessoa, daí te chamou a atenção aquilo que ela tá usando, e aí de repente tu vai um pouco mais, e aí tu já vê uma outra pessoa usando algo parecido também. E isso vai chegar depois para nós, né? Aconteceu agora nessa viagem, no segundo dia de pesquisa, eu vi uma pessoa usando uma coisa que eu não sabia o que era. Teve um designer que lá em março lançou toda uma coleção que era como se tivesse sobreposição de suéter por cima amarrado, ou como se tivesse umas mangas soltas, aleatórias. E eu pensava, como é que isso vai chegar
Chegou. Como é que isso vai ser traduzido para uma Zara da vida? Eu ficava me torturando, como é que... E era uma marca que, tipo, ela é influenciadora das fast fashion. Eu ficava, né? Aí eu vejo a menina usando com um suéter com umas coisas para cá, uns panos para cá. Eu digo, meu Deus, o que é aquilo? Aquilo é o que a gente viu lá em março, que não sabia como é que ia ser traduzido. E eu disse, eu tenho que descobrir, né, que é. Aí vi outra na rua. Digo, mas, meu Deus, eu tenho que descobrir o que é, onde está isso aí, para ver como é que isso é feito. Aí descobri. Descobri a loja, que era uma fast fashion japonesa, chamada Uniqlo, que tem mais ou menos a tua pegada, né? Tem muita peça básica. Tudo que eles fazem é atemporal, eles não fazem nada de moda. Exato. Matérias-primas também de alta durabilidade, né? High top, só que lá e vou falar para vocês, essa loja estava mais cheia do que a Zara. Olha a mudança de comportamento das pessoas. Essa Uniqlo, ela tem assim, a melhor alfaiataria com o melhor tecido clássica de todas as lojas. Ela tem o suéter de 100% cachemir, fine cachemir, baby cachemir do mundo, sem costura, por 99 euros. 99 euros. Tudo bem, assim mesmo para nós é caro, mas aqui, se a gente vai comprar o mesmo produto, vai pagar 3 mil reais. E ela tem casaco de lã 100%, lã 100% lã cachemir, ela vende, por um preço de 200 euros. Ele não é 2 mil euros, é 200 euros. Então, assim, ela se colocou num lugar dentro do mercado que ela, neste momento da história, ela está sendo muito relevante. E é incrível, a gente entra na loja, tem família, tem as fashionistas, o que tem de pessoas 60 a mais comprando nessa loja é absurdo. Eles até têm um programa, né, de lifestyle com pessoas mais velhas, assim, para divulgação da marca. Eu vi uma campanha deles no Instagram. Eles estão antenados, né? Eles estão bem antenados. Mas eles ditam muito também uma moda, assim, eles conseguem fazer um produto com visual muito diferenciado também, assim. De alta qualidade, eu diria, né? Tipo assim, ele não é tão moda. Ele é uma moda que dá para calcular que vai durar 5 anos, mais ou menos. Mas esse produto que tu viu é a cereja do bolo, na verdade, né? Que eles fizeram. Porque toda marca, por mais que ela seja básica, ela tem que ter a cereja do bolo, né? Tipo, tem que ter o produto, esse cardigan ali com 1000 mangas e tal, é a cereja do bolo, é o diferencial para aquela fashionista que estava lá dentro da loja, que ela procura. Isso. Então, eu acho que toda marca, na verdade, a gente vai beber na passarela, vai ver aquilo que está acontecendo, mas é importante a gente ter a cereja do bolo. Só que eu acho que cada marca tem a sua cereja do bolo. Eu acho que isso é uma coisa importante das marcas conseguirem fazer essa identificação hoje para conseguir se manter no mercado, né? E uma coisa, assim, falando na pesquisa, né? A gente vê, assim, não só, eu acho que, falando como design, como estilista, eu sou prestadora de serviço, mas se eu estivesse dentro de uma empresa, a informação, ela tá tão... Naquela época que a gente ficava 40 dias viajando, o nosso objetivo era buscar informação, trazer o máximo possível. Hoje, a função do design é selecionar a informação, porque ela é demais. Então, mudou totalmente o nosso papel. É o nosso papel de curadoria, de dizer, olha, isso sim, isso não, isso funciona, isso não. E dizer uma coisa que é um tabu e tem que ser muito bem dita. Que a gente tem que ter muito cuidado de onde vem a informação e saber trabalhar com uma inspiração, não com uma reprodução. Exatamente. E isso na nossa região é assim, eu um dia, eu não vou fazer isso, porque de repente não acho que é ético, mas a gente que pesquisa muito, a gente baixa muita imagem, e aí eu vejo depois nas marcas locais a cópia. E assim, ó, eu tenho tudo, eu vou salvando tudo. Existia um blog que chamava Shame of You. Nem sei se existe ainda. Eu acho que não tem mais, acho que ele foi descontinuado. Esse blog, ele fazia isso, ele mostrava o produto do design famoso lá e a marca que copiou. E era Shame of You é vergonha de você, em inglês, né? Então, era justamente para dizer, olha, tu tá copiando igual, isso não é legal.
Uma coisa é tu entender o espírito do tempo, o que está acontecendo, como as pessoas olharam para isso tudo, mas achar a fórmula que o cliente da Gida vai querer. Não é o mesmo cliente que da Urban Class. Seria traduzir, digamos isso. Traduzir. Traduzir num produto que tenha autoria, que tenha veracidade, que se ligue ao cliente. Eu posso pegar um ponto de tricô maravilhoso lá, que eu amei, e eu tenho certeza que vai vender. A caixa, o acabamento, o detalhamento, eu vou criar. Eu não vou pegar e vou... Fazer uma cópia fiel. Por favor. Né? Nós somos designers, né, Lu? A gente é designer. É uma afronta a gente fazer isso. Até com... Eu posso pegar inspiração, eu não digo que não. Nosso dia a dia é... Mas vamos montar o Frankenstein, então, né? Vamos montar o Frankenstein, entendeu? Porque... Meu Deus, é muito vergonhoso. Nós somos, dentro do Brasil, um dos polos mais antigos de confecção e malharia. Somos, né? De roupa de frio, vamos falar. Mais antigo do Brasil, a gente é inspiração, a gente ainda é inspiração para outras partes do Brasil, só que essas outras partes do Brasil já estão dando a volta na gente. Então, assim, eu vou falar assim, se a gente pegar friamente e olhar o que o mercado de Minas, por exemplo, está fazendo em termos de tricô, a gente tem que ter cuidado. Porque eles olhavam para nós com admiração. Hoje, eu olho para eles com muita admiração. Porque eles estão fazendo coisas incríveis. Com menos medo de custo, menos medo de arriscar, mais vontade de inovar. Né? Essa inovação constante que eles têm, a gente não tem isso. A gente não tem isso no nosso DNA, entendeu? Mas eu acho que até o Nelson e o Eduardo podem comentar. Eu acho que algumas empresas tentam, de alguma forma, a sua forma implementar. Acho que até se vocês quiserem comentar um pouco de como vocês conseguem colocar, digamos, a cereja do bolo, né? Essa inovação, esse Frankenstein aí dentro da coleção de vocês. Porque ele é importante também. Eu acho que existe gente que faz exatamente a cópia, mas a gente também tem empresas que tentam trazer isso de forma mais autoral. E acho que vocês também tentam trazer isso para a coleção de vocês. Acho que vocês poderiam falar um pouco sobre isso, né? Posso complementar, então? Eu acho que pela Urban, assim, pela moda básica que a gente trabalha, de alguma forma a gente tem que achar algo diferencial para a marca, né? Tem que ter algum diferencial. Então a gente fala que a gente preza muito pela qualidade das matérias-primas. E principalmente a modelagem, acho que isso deve ser algo muito individual de cada empresa, assim, sabe? Não é algo a ser copiado. Eu acho que a gente tem que ter um desenvolvimento nosso do que realmente a gente quer, da vestibilidade que a gente quer dar para uma camiseta, para um short, enfim, para um produto qualquer que a gente desenvolva. Eu acho que isso é muito particular de cada empresa. E essa questão da durabilidade, a gente fala que hoje a Urban, a gente só trabalha com matérias-primas mais nobres, assim. Então a gente preza muito pelo algodão egípcio, hoje a gente vem trabalhando. Então a gente tem uma camiseta básica no algodão egípcio. A gente tem uma camiseta básica num lyocell. Então a gente vai trazendo essa diversidade nas fibras. Trabalhamos com modal. Estamos entrando com pima também, com tecido diferenciado. Então que também é um algodão peruano aí, que o pessoal tem falado muito bem. Hoje também temos uma malha nova, que é um interlock, que eles chamam. Então, inclusive essa camiseta que eu estou usando. É uma camiseta 100% algodão. Ela tem uma dupla face, é um tecido mais pesado um pouco, mas a gente percebe essa ideia que a gente está vendo, alfaiataria, mas com conforto. A união das duas coisas, sabe? Então, a gente tenta trazer uma camiseta que seja um produto mais alinhado, e a gente vê nas peças de alfaiataria também, eles utilizando um moletom, às vezes algum tecido mais diferenciado. Mas é que a alfaiataria está conversando com a camiseta também, Tá conversando, então a gente também está percebendo isso. E são movimentos que a gente vem fazendo. Então, por parte da Urban, eu entendo dessa forma também. A gente não está tendo medo de colocar um produto hoje que ele vai custar mais caro no mercado, porque a gente está vendo que tem um consumidor hoje que quer pagar por isso também. E consegue perceber o diferencial de um produto, né? Que custa um pouco mais, mas ele te entrega também muito mais, né? Então, complementando um pouco até o que a Cecília falou anteriormente, falar um pouco até do nosso exemplo. A empresa, falei há pouco, tem 47 anos, só que
ela chega num ponto que, digamos, não sei se é acomodação ou algo parecido, que, digamos, tem que dar espaço para outras pessoas de fora, enfim, para enxergar de outra maneira, que há uma resistência até internamente, né? Não é do pessoal de fora. Então, tem que saber o momento é outro. Tem que saber que a gente tem que colocar no mercado produto que satisfaça o atual consumidor. Então, nós temos que buscar alternativa para isso, coisa que a gente fez nos últimos anos. Acho que a gente conseguiu bastante traduzir isso, o que o mercado quer, buscar aquele produto, até que o Eduardo falou, um produto que agregue mais valor, porque existe mercado para isso. Tá? Existe mercado, de repente, ele é um percentual menor, mas que o consumidor paga. Vamos pegar assim uma mulher mais madura, lá de 50 para cima, ou por aí, que já está, digamos, ela já está, ela tem poder de compra, né? E ela pode consumir mais, ela pode pagar mais esse produto, que ela quer isso. O mercado está sedento desses produtos. Então, acho que a gente está indo para essa linha, conseguimos dar uma boa virada nesses últimos tempos, mas tem que persistir mais, tem que dar espaço, tem que saber, tem que pedir licença, às vezes, para que essas pessoas possam fazer um trabalho, pessoas mais novas, com outra visão, porque o mercado hoje, consumidor, aqui num tempo não vai ter mais o pessoal de 60, 70 anos consumindo, vai ter esse pessoal de 20, 25, 30 anos. Então nós temos que buscar, sim, alternativa. E tanto internamente para o trabalho, enfim, as pessoas novas têm mais agilidade, elas têm outro pensamento, claro, tem que mesclar, digamos, as idades, mas não ficar, porque o nosso setor, por si só, a mão de obra já está com uma faixa etária bastante elevada e a gente não está conseguindo no mercado pessoas novas. Tentar fazer, só que o pessoal normalmente dessa idade já quer ir para outro tipo de setor, de trabalho, não é tão fácil assim, mas tem que achar alternativas. Então o mercado é esse e a moda, já disse, é moda. Né? Mas vocês têm dificuldade de implementar essa parte da cereja do bolo, que a gente diz, esses produtos dentro do processo de vocês, tipo, a adesão, né? Faço a pergunta para os dois, né? A adesão, porque às vezes a gente tem que vender o produto internamente para as pessoas aceitarem, porque eu digo que a venda ela já começa lá quando tu apresenta a coleção, né? Daí a chefe de produção tem que comprar isso também, porque ali vai dar os embrulhos, vai dar os enroscos. Então, ela tem que comprar que aquele produto, vocês têm isso também, tipo, na empresa de vocês. Tipo, a venda interna da coleção, ela acontece de uma forma tranquila, assim? Às vezes não é tão tranquilo, por isso que eu falei há pouco, né? Nós temos um período de transição, né? Porque a pessoa vai dizer, não, mas sempre foi assim, sempre deu certo, mas o tempo é outro. Então, a gente tem que entender que também nós temos que mudar. E como é que vocês gerenciam isso com essas pessoas? Bom, precisa bater bastante, precisa falar bastante. E não é de um dia para o outro. A gente vem... Eu acho que, né, sempre vai ter uma resistência também inicial das pessoas. Eu estou falando internamente, dentro de uma sociedade, não estou falando nem entrando na empresa. E tal. Sim. Então começa por aí, tá? Então, não é desmerecer ninguém, não é? Mas a verdade é que o momento ele exige que tenha ideias diferentes, que se pelo menos se discuta algo diferente. Ah, não deu certo, sempre foi assim, o molde sempre foi acolá, mas não é. A gente tem que tentar inovar. Falou há pouco a Cecília, o pessoal lá de Jacutinga, Montição, enfim, o pessoal já está trabalhando sem medo. E o nosso problema é o medo. O medo de errar. Então, se torna muito conservador. Né? E ficando quieto, talvez não erre, mas vai ficar por aí. Não. E parando hoje não é parado, é para ir para trás. Eu tenho um jargão que eu falo sempre o seguinte para os clientes que a gente trabalha. Comercial e o empreendedor olha para números e olha para trás, para ver o que aconteceu. Design tem que olhar para frente. E aí o design, essa é a diferença, chegar no equilíbrio entre quem está desenvolvendo o design, convencer quem está pegado a números.
ou que está pegado a um histórico de sucessos e insucessos, né? Então, muitas vezes a gente peca por estar ali justamente acreditando ou estar amarrado a um mix de produtos que sempre aconteceu e a pirâmide de produtos é trazida para ti, para tu trabalhar em cima. Tu diz, não, gente, isso aqui não está mais assim. Hoje tem que inverter. Essa pirâmide não está certa. E aí... E pensar também a questão porque tu tem que vender para alguém que é acostumado sempre a puxar para o passado, que é o comercial. É natural. Então, assim, tem uma outra coisa, que é uma coisa bem importante. A novidade na moda incomoda. É outro jargão que eu sempre falo. A novidade na moda incomoda. Se não incomodar, não é novo. Porque o novo sempre tira a gente da zona de conforto, sempre. Né? A gente ficar desconfortável é ruim, até a gente gosta do comodismo, né? Todo mundo. Eu sempre penso assim, ó, cada conhecimento que a gente tem é uma bolinha no nosso cérebro. Uma bolinha no nosso cérebro. Então, assim, eu tô vendo uma camisa lilás no Nelson, tô vendo a camisa lilás. Essa informação já está aqui dentro. Não me chamou atenção, porque eu já vi essa camisa lilás em algum lugar. Se tu viesse com uma camisa amarelo gema, eu ia dizer, meu Deus, isso está muito estranho, porque não tem um conhecimento prévio na minha cabeça. Eu tenho que construir aquele conhecimento. E o que a pesquisa de moda faz? Pela repetição das informações, vai nos dar segurança para criar aquela bolinha dentro do nosso cérebro, para poder desenhar aquilo e dizer, isso aqui vai acontecer. Por isso que o produto tem ciclo de vida, né? Ele não nasce aqui e morre aqui. Ele nasce, ele... Com certeza. Mas tu imagina tu vender a coleção, porque eu trabalho sempre com esse processo de venda de coleção, que quem compra por primeiro é o dono, né? O dono comercial. Se o comercial não comprar, não funciona. É bem assim. Que bom que tu pensa como eu penso, Cecília. Porque assim, o passado, ele serve como referência, né? Ele é importante olhar para lá, como é que começou e tal. Mas ele não garante o futuro de ninguém. Ele serve como referência, né? Então, por isso que a gente, de repente, estou falando como um todo, claro, tem gente mais arrojada e tal, falta um pouco mais de velocidade em algumas coisas, essas ideias, porque eu acho que tem que haver o equilíbrio, sim, entre o criador, o estilista, com o dono da empresa, enfim, com a empresa, porque talvez tenha uma distância muito grande entre um e outro, então tem que achar um meio termo. Nem 8, nem 80. Eu acho que é por aí a coisa. Mas é um direcionamento também nosso, né? Por parte do empresário das diretrizes também, né? Também. O DNA da empresa, da organização, para a pessoa que vai criar. A gente tem isso montado hoje e eu acho que é um ponto muito importante, muito relevante, porque toda pessoa que entrar lá, e aí vem essa parte da criação, ela vai criar, ela tem capacidade, ela vai pesquisar, ela vai trazer tendência, mas assim... O que isso tudo, porque a pesquisa ela é muito ampla, mas o que isso tudo consegue se encaixar e que tu vai levar para a tua empresa, para o teu negócio. Então, tu precisa trazer esse direcionamento também para o teu setor de criação, de desenvolvimento, para que eles saibam exatamente tudo isso que eu captei, essas macro tendências, essas nuvens de palavra que eu trouxe, toda essa pesquisa é para chegar num fim só, é aqui. Que é a persona, na verdade, que tu comentou, né? Exato. Tipo, é para esse cliente que nós estamos fazendo. É isso aí. Então, acho que nesse ponto a gente conseguiu mudar bastante, assim, e nos levou a ser mais assertivos nos lançamentos de coleções, pensando exatamente. Só que a pessoa que está pensando contigo, que é a cabeça pensante no desenvolvimento, ela tem que estar sabendo o que tu quer para o teu negócio também, né? Então, isso é muito importante. Ou, às vezes, assim, qual é o teu objetivo enquanto empresa? Tu tem que ter um objetivo, né? Tipo assim, eu quero ser o melhor fornecedor de roupa básica do Brasil. Exato. A visão do teu negócio, né? É isso aí. Ou nas malharias, eu quero ser a solução em tricô para meu cliente. Então, às vezes, quando tu pensa assim, tu tem que ter personas.
que tu não consegue com uma só. Sim, Né? sim. É que daí eu acho que vai muito da finalidade, da visão de cada negócio, Sim, né? Da essência. é muito difícil tu ter hoje, pensar que é só uma persona, é difícil, né? Uma empresa que trabalhe uma única persona. Não. A gente tem facetas de personas, né? Ou tu tem que dividir, porque senão tu não consegue alcançar o teu objetivo. É difícil tu ter uma só. O exercício de fazer, e isso de pensar, a persona de criar, é importante, mas tem que entender que aquilo ali é o miolo do alvo, né? E que tu vai acabar pegando ali Acertando aos arredores. aos até. arredores, e isso vai te dizer muito também de como a tua empresa pode se expandir, por exemplo. Concordo. Bom, gente, acho que a gente chegou aqui ao nosso horário. Acho que foi excelente nossa conversa, rolou super bem. E aqui a gente encerra, então, mais esse podcast do Fitemavest, levando um pouquinho das experiências de pesquisa e de posicionamento de cada empresa. Então, eu agradeço, tá, em nome da minha empresa e em meu nome mesmo, por ter podido participar. Eu agradeço também, estou aqui representando o comitê do Fitemavest, então agradeço a oportunidade também de estar aqui, representando o Fitemavest como comitê e representando a minha empresa. Obrigado a todos aí pelo bate-papo, foi excelente. É rapidinho, né? A gente gostaria até de falar um pouco mais, mas um agradecimento ao Fitemavest também pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma. E aos demais participantes. Muito obrigado. Obrigada.